Olá, seja bem-vindo a mais um quadro para envelhecer bem. E hoje nós vamos falar sobre violência. 15 de junho, Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Eu sou Ildeana Nogueira, assistente técnico da atividade Trabalho Social com Idosos e ativista do envelhecimento humano. Gostaria de dizer a vocês que estou sem máscara, mas a minha convidada está com a sua máscara. Tomamos todos os cuidados e seguimos alguns protocolos, como distanciamento social. Também os nossos equipamentos foram todos higienizados. Nós aferimos a nossa temperatura e higienizamos as nossas mãos. E eu tirei a máscara apenas agora, antes de iniciar a nossa entrevista. Então, eu trago para vocês professora mestra Ildete Falcão. Ela é coordenadora do programa JET, Grupo de Educação na Terceira Idade da Universidade Federal do Pará, Campus Castanhal. Ela é mulher assumidamente velha, ativista pelos direitos humanos e dos animais. Professora Ildete. Olá, professora Ildeana. Quero agradecer pelo convite, é uma honra estar fazendo parte desse quadro, nesse canal do SESC, que é reconhecidamente, nacionalmente, pioneiro com atividade com pessoas idosas, com trabalho com pessoas idosas. Então, assim, quero agradecer por esse convite. Muito obrigada. Muito bem, e o nosso tema é violência contra a pessoa idosa. Identifique, denuncie. E nós vamos fazer um bate-papo, porque eu e professora Ildete já estamos aí na luta por essa causa do envelhecimento digno há mais de 20 anos, não é, professora? 22 para ser mais precisa. 22 anos para ser mais precisa. Iniciamos praticamente juntas por essa causa. E nós temos, assim, uma vivência muito grande, nós temos muitos relatos de experiências a serem compartilhados, e não vai ser um papo descontraído com o que nós ouvimos falar e com o que nós nos preocupamos com a fala das pessoas idosas, principalmente quando elas não percebem de que estão sofrendo violência. Então, professora Ildete, imagina essa fala. Vou colocar várias para você. Você já vai bater perna na rua, mamãe? Você está velho ou velha, você não serve mais para nada. Você não é capaz. Você não pode mais fazer isso ou aquilo. Você não tem mais idade para fazer isso. Professora Ildete, será que isso é violência psicológica? Professora Ildeana, para a gente falar em violação de direito, é importante a gente falar dos direitos, né? Então, para a gente começar, antes de responder diretamente a essa questão, eu gostaria de dizer que a pessoa idosa, nós, né, que eu já me incluo, né, nós temos um documento, né, uma lei que assegura os nossos direitos, que é o Estatuto da Pessoa Idosa. E nesse instrumento legal, no artigo 2 está: o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. É obrigação da família, da comunidade, já no artigo 3, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. E nessa fala o que a gente vê? Plena negação de direito da pessoa idosa à sua liberdade, à sua dignidade enquanto pessoa, com seu direito de ir e vir. Quem sabe qual é o tempo de não ir e não vir é a própria pessoa, professora. Enquanto eu compreendo que eu ainda posso
fazer determinadas coisas, não tem porquê alguém estar me limitando. Isso é violência, sim, violência psicológica. Isso é uma forma de oprimir a pessoa idosa. E é muito triste que dentro da família alguém trate uma pessoa idosa dessa forma, a sua mãe, o seu pai, a sua tia, enfim, aquele familiar dessa forma. É um grande desrespeito, com certeza, professora. Sabe, e eu comecei com violência psicológica porque nós estamos em um meio, né, agora, atualmente, professora, que quase não temos violência física de fato acontecendo com os nossos, né, com os nossos integrantes, com as pessoas em que a gente presta serviço. Mas a violência psicológica ela é muito grande, a gente percebe na fala. E essas falas, elas foram trazidas por mim do próprio idoso, né? Então, é essa realidade que a gente... E talvez eles nem tenham muita noção de que eles estão sofrendo esse tipo de violência. Por isso que é o nosso papel também estar mostrando a ele, né, mostrando conhecimento, mostrando quais são os seus direitos e lendo o nosso estatuto. E por isso também, né, professora, que o tema é identifique e denuncie, porque essa violência psicológica, muitas vezes, ela vem de forma sutil, é uma violência sutil. É uma planta que a pessoa idosa gosta tanto e que o filho vai lá e corta, arranca. Isso é muito doloroso para uma pessoa idosa. É um animal que a pessoa sabe que é um animal de estimação daquela pessoa idosa, maltrata o animal na presença da pessoa idosa para machucar. Quer dizer, é uma violência física ao animal que indiretamente atinge a pessoa idosa. Então, o familiar, o outro familiar, o vizinho, a pessoa que percebe essas coisas, precisa denunciar. Porque também no Estatuto da Pessoa Idosa diz o seguinte, que é obrigação de todo cidadão e de toda cidadã denunciar, sob pena de ser cúmplice por omissão. Uma vez uma pessoa idosa chegou comigo e disse assim, professora, o meu filho, ele me chama sempre, quase todos os dias, de velha caduca. Sabe, eu achava que isso não era violência, mas com o passar do tempo, isso começou a me incomodar muito. E com as orientações de vocês, eu passei a perceber, infelizmente, que isso é violência psicológica. Sim, isso é violência psicológica. Isso é uma forma de depreciar a pessoa idosa. Quantas coisas, brincadeiras que se... Brincadeira, professora, entre aspas, né? De muito mau gosto. Por exemplo, os vídeos de brincadeiras que passam com as pessoas idosas, fazendo verdadeiras chacotas com a pessoa idosa, as piadas, e divulga isso na internet, fazendo uma depreciação da imagem dessa pessoa idosa. Nós tivemos um exemplo agora na pandemia, que era o caminhão cata-velho. Imagina, gente, que absurdo aquilo. E tantos outros vídeos assim, onde quer demonstrar que a pessoa idosa, porque não domina uma tecnologia, ela é burra. Não, pelo amor de Deus, a pessoa idosa, ela aprende. Então, ensina. Se ela não domina, ensina que ela vai aprender a dominar o celular, vai saber usar as redes sociais e não fica fazendo brincadeira de mau gosto. Isso é violência, professora. Tem uma fala sua, há quase 20 anos, que eu nunca vou esquecer, em uma palestra que você estava ministrando, e você disse assim, as pessoas falam que papagaio velho não aprende. Mas quem foi que disse que nós somos papagaios? Eu nunca esqueci disso. Exatamente, professora. Nós somos pessoas, nós somos cidadãs e cidadãos de direito. E nisso nós temos que ser respeitados e respeitadas. Vamos lá para outra violência que também, infelizmente, né, vários idosos são cometidos, que é a violência física, ou também conhecida como abuso financeiro. Então, tem as seguintes falas, né? Ah, mas ele só me empurrou, ele não chegou a me bater. Ah, mas sabe, ele só fez puxar meu cabelo quando eu passei, que ele estava com raiva, ele não me bateu. Ah, ele também só me sacudiu, mas eu perdoo, porque foi ele estava muito nervoso e com tantos problemas, aí eu fui falar e ele me deu uma sacudida. Mas isso não é violência. Ah, ele me beliscou. Você acredita que eu fui passando, ele me beliscou, mas aí na mesma hora ele se arrependeu e pediu desculpas. Professora Ildete, olha a violência aí. Olha a violência, professora. E na sua fala você diz ele fez. Isso também destaca uma outra situação. Nós, mulheres,
Por sermos um número maior entre as pessoas idosas, né? Todas as estatísticas estão dizendo que nós estamos em um número superior o número de velhas é maior que o número de velhos, e eles são, a maioria, os agressores, né? Não excluindo aqui os filhos e as filhas, as noras, os genros, mas muitas vezes o companheiro. Dizer também, professora, que nós, mulheres velhas, nós historicamente vivemos negações de direito. Nós nascemos num período que não tinha Estatuto da Criança e da Adolescente. Minha infância foi desprotegida. A lei, a Maria da Penha, é uma lei muito recente que protege as mulheres hoje. Então, nós, mulheres velhas, passamos por todas as negações de direito. E aí é essa naturalidade de naturalizar a violência, sabe? Com muita naturalidade a mulher, não, mas não foi uma violência. Você está entendendo? Então, precisa identificar, isso é violência sim, professora. Isso é violência. Sim, sim, violência. Violência física. E vamos mais um tipo de violência, a institucional. Você vai até, de repente, agora refletir melhor sobre essas violências, né? Eu fiquei na fila mais de 3 horas de tempo. Mas também, né, não tinha cadeira lá no banco, então não tem cadeiras, a gente fica 3h30, 4 horas, né? Eu fui em tal lugar, mas não tinha banheiro. Nossa, eu segurei ali por quanto tempo, hein? Outra violência, nós fomos lá no grupo de idosos, né, na minha instituição que eu trabalho, e as pessoas não falam com a gente, né? As pessoas não dão boa tarde, não dão bom dia, as pessoas nos chamam de diminutivos, vozinha, vozinho, vem aqui me dar meu pezinho, vem aqui me dar sua mãozinha. Também existe um preconceito muito grande, né, com a minha idade. E aí, todas as vezes que eu percebo isso, quando eu vou em algum lugar, né, alguma instituição, pelo fato de eu ser velho ou velha, eu sinto essa discriminação. E aí, professora Ildete, violência institucional? Violência institucional e que ocorre... Você está mostrando aí os depoimentos, né, os relatos dessas pessoas, mostrando o quanto ainda as nossas instituições não estão preparadas, não estão atentando para um instrumento legal que garante, sim, a prioridade, professora, a prioridade da pessoa idosa. Onde que está a garantia do direito de prioridade? A pessoa idosa, ela tem prioridade no atendimento, e esse atendimento tem que ser um atendimento de qualidade, respeitoso, atencioso. A pessoa idosa precisa disso, até pelas suas limitações, muitas vezes, para compreender, para ouvir. Quando nós ficamos velhos, nós vamos perdendo esses sentidos, você sabe disso, a nossa visão diminui, a nossa audição diminui naturalmente. Tem. Então, é preciso que a pessoa que atende a pessoa idosa seja uma pessoa que a trate com respeito. Não tem cabimento uma pessoa idosa ficar 3 horas numa fila. Isso é desumano com qualquer pessoa, gente, quanto mais com uma pessoa idosa. Imagina ficar sem ir ao banheiro. E a consequência disso? Pode ficar doente. Isso pode resultar numa doença, né? Então, a gente tem que ficar atento a essas situações de violência e denunciar nos órgãos competentes. A gente precisa procurar os conselhos de direito da pessoa idosa do seu município, procurar os órgãos, os CRAs, os CREAs, e denunciar. Disque 100, sempre, para denunciar os casos de violência. Maravilha. Então, agora vamos falar de mais maravilha, que eu digo, não a violência, maravilha que eu digo, a orientação. Vá atrás, corra atrás, você precisa, né? Não dá para silenciar, nós não podemos mais silenciar. A violência financeira, olha como a gente consegue detectar assim algumas falas. Mas ele pegou o meu cartão e ele ficou de posse, ele não me devolveu mais. Então, todos os meses, ele vai lá e faz as minhas compras, né? Mas eu não tenho mais acesso ao meu cartão. Outra fala também. Mas ele precisava tanto. Eu fiz, já é o 2º empréstimo. Coitado, não paga, ou coitada, né? Não paga as prestações, aí é tudo descontado. Mas pudera, né? É a necessidade. É filho, é filha, sabe como é que é?
Professora Ildete. A primeira coisa que a pessoa idosa tem que pensar é o seguinte: nós somos mortais, professora. E quando eu morrer, esse pessoal vai morrer também? Porque quando eu morrer, a pensão, a aposentadoria, tudo vai embora comigo, né? Então, gente, as pessoas precisam aprender a viver, a cuidar do seu próprio sustento. A pessoa idosa já criou esses filhos, muitas vezes criou os netos e netas. Não faz sentido uma pessoa idosa ficar ainda no sustento da família, professora. A gente sabe das dificuldades das famílias, principalmente nessa pandemia. Muitas pessoas idosas são arrimo de família assim, a gente sabe disso. Mas isso precisa mudar, pessoal. Isso precisa mudar. Nós não podemos naturalizar isso, achar que isso é normal, que a pessoa idosa tem que segurar as situações lá da casa, sabe? Não pode. A pessoa idosa precisa do seu recurso para a sua medicação, para o seu bem-estar, para a sua alimentação. Tem uma alimentação digna, que nem dá, né, um salário mínimo, né, professora? A maioria das aposentadorias do povo é um salário mínimo, que já é pouco. Imagina ainda tirar um empréstimo disso aí. O que fica para isso, né? É importante dizer que, aqui no artigo 19, no inciso 1º diz: para os efeitos desta lei, considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Imagina quão aperreada não fica a pessoa ficando cheio de dívidas que nem suas são. Isso é muito sério. São dados estatísticos, professora, de que existem várias situações que levam o idoso ao suicídio, né, a cometer o suicídio. E uma delas é não suportar a ideia de estar em dívida com alguém, porque geralmente, professora Ildete, pessoas idosas, elas honram com os seus compromissos, elas fazem questão disso, e aí se ver, né, no emaranhado de uma situação desembaraçadora de dívidas e cobranças, isso leva a uma profunda depressão e até o suicídio. Com certeza, porque é de uma cultura de muita integridade, de muita responsabilidade com as ações. Então, imagina, a vida toda, né, foi ali pontual, pagando suas contas, resolvendo suas questões, e de repente se vê num emaranhado de dívidas, de situações dessa natureza, não suporta. A pessoa idosa, ela não suporta, professora Ildeana. A negligência, outro tipo de violência, porque também existe a negligência da família para com a pessoa idosa. E as falas são: puxa, esse mês eu não tive condições de comprar o meu remédio, mas os meus familiares nem sabem disso. Outra fala também: eu não estou conseguindo comer frutas e verduras, eu sei que é necessário para a minha idade, eu sei que é saudável, mas nem proteína eu consigo comprar. Então, eu estou só no feijão com arroz. Outra fala: eu preciso ir ao médico, mas é um caso de urgência. Mas todos sabem que pelo SUS demora tanto, às vezes são 3 meses para conseguir uma consulta. Minha família nem sabe disso, né? Eu gostaria tanto de poder ir tomar um banho de igarapé no domingo, de sair daqui de casa, de poder conviver com outras pessoas, mas ninguém me leva. Professora Ildete, negligência. Negligência. E a pessoa idosa, ela só quer, de fato, que ela seja tratada como gente, como pessoa humana que ela é, né? E usufruir desse direito a esse lazer, ir a um igarapé, desse direito de ter o atendimento de saúde, de ir ao médico, do direito de comprar o seu medicamento. E a pessoa idosa também precisa aprender a abrir o seu coração, aprender a dizer: olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, sabe? Nem que seja fazendo aí uma coleta na família, mas que lhe assegurem o que ela está precisando. É porque o que acontece, professora Ildete, às vezes,
a família não dar ouvidos a esse idoso. Então, a negligência, às vezes, é isso. Você não pergunta para ele o que é que ele está precisando. Você também não quer saber como é que anda essas situações. Mãe, pai, como é que está o seu remédio? Como é que está a sua alimentação? O que você tem vontade de fazer? Para onde você tem vontade de ir? Então, para não preocupar, tem isso também, né, professora? Tem isso também. Para não preocupar o seu familiar, ele se cala e fica com todas essas necessidades e, às vezes, é autonegligenciado. Exatamente. Então, a pessoa idosa, ela precisa, sim, dizer para a família o que ela precisa, né? E a família precisa estar atenta a essa pessoa idosa. No nosso programa JET da UFPA, nós temos um caso tão bonito, professora, de uma família que agora, nesse período, não podem se reunir para fazer atividade física. Então, o nosso... o tutor que faz lá, que elabora os vídeos e manda nos grupos das redes sociais, manda no YouTube, manda no WhatsApp. A filha sai da sua casa para ir na casa da mãe, orientá-la a fazer os seus exercícios físicos, né? Ela faz e ela filma e coloca no grupo para comprovar que ela fez o exercício. É a coisa mais linda, quer dizer, que atenção, que coisa bonita, que toda a família tivesse essa atenção para com a sua pessoa idosa. Tirasse o seu tempo para ir lá, dar uma atenção para aquela pessoa idosa. Realmente é bonito. São muitas demais. Histórias que nós temos para contar. São muitas histórias. Assim como existe a negligência da família para com a pessoa idosa, existe também uma violência que a pessoa idosa comete contra ela mesma, que é a autonegligência. Né? Fale um pouquinho disso, professora Ildete, dessa autonegligência. Essa falta de cuidado próprio, né, professora? A pessoa que realmente acha que, porque eu estou velha, deixa o cabelo de qualquer jeito, não precisa... Não. Nós precisamos sempre manter a nossa higiene adequada, né? E a medicação, tomar o remédio direito. Se não toma, está se negligenciando, você não está cuidando de você. Está entendendo? Cuidar da alimentação, cuidar dessa higiene. Enfim, pessoal, a gente precisa se cuidar. E a família precisa estar atenta para ver se essa pessoa realmente está se cuidando. Porque se ela, de repente, ela já não está se cuidando, porque já também talvez não dê conta mais de se cuidar, já tenha algum problema. Nós sabemos, né, como a gente colocou, né, das dificuldades, né? Das dependências, enfim, dessas debilidades que vão acontecendo naturalmente com a velhice. Então, até por isso a família tem que estar atenta, porque se a mamãe, de repente, para de tomar banho, ela costumava tomar banho, de repente ela não está mais querendo tomar banho, tem algo errado, tem alguma coisa errada, então precisa estar atenta. De repente, a pessoa pode estar com baixa autoestima, depressão. E por que isso? Ninguém fica com depressão, professora, se for amada, se viver num ambiente feliz, alegre, onde a pessoa tenha suas necessidades atendidas. A sua fala foi muito feliz, porque aconteceu exatamente isso com uma realidade muito próxima agora, durante a pandemia, né? Era uma idosa extremamente vaidosa, né, que tinha seus cabelos lavados, hidratados, né, suas unhas bem feitas, sua roupa nova comprada para ir à missa aos domingos, enfim. E, de repente, a família começou a perceber, porque essa idosa mora só, e começou a perceber isso, né? O cabelo descuidado, as unhas não eram mais feitas, as roupas não eram... vestia a roupa várias vezes, a mesma roupa, e aí começaram a perceber isso, e aí, infelizmente, né, foi preciso fazer uma orientação e os encaminhamentos para os profissionais que iriam cuidar dessa pessoa por conta da sua saúde mental. E é isso, então é o perceber o seu velho e sua velha, não é? Exatamente. A gente gostaria de destacar ainda, né, que aqui, por exemplo, no artigo 97, deixar de prestar assistência ao idoso ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa, não pedir socorro à autoridade pública, caracteriza-se como crime de omissão. Então, toda a sociedade, né, como lá no início mesmo, o Estatuto do Idoso ele já abre dizendo que é a obrigação da família, do Estado e da sociedade cuidar da pessoa idosa, estar atenta às suas necessidades, professora.
E para nós finalizarmos essa sequência, infelizmente, essa sequência de violências que as pessoas idosas, não só as pessoas idosas, mas muitas outras pessoas sofrem, né? Nós vamos falar sobre a violência sexual. Porque, às vezes, quando a gente fala em violência sexual, a pessoa idosa cometida de violência sexual, as pessoas falam, olham assim para a gente assustados, mas como assim? Né? O que elas pensam? Mas, infelizmente, pessoas, mulheres e homens idosos também sofrem violência sexual. E aí tem algumas falas, né, que a professora Idete vai poder comentar. As falas são as seguintes. Eu não tenho mais necessidades, né, de ter uma vida sexual ativa, mas o meu esposo, ele toma esses remédios estimulantes e tudo mais, e ele meio que me força, ele me obriga a manter relação sexual com ele. Outra fala. Aconteceu, uma pessoa entrou na minha casa, a meu convite, e aí eu passei por ele, né, e aí ele me tocou, né, aonde eu não gostaria de ser tocada. E fora os casos, né, que infelizmente acontecem de estupro. As pessoas imaginam que idosos não são estuprados, mas são, infelizmente, seguida de muita violência física. Sim, professora. Infelizmente, isso é uma triste realidade, né? A pessoa idosa ainda sofrer violência sexual. E como eu disse lá no início, né, que nós mulheres, principalmente, né, que viemos de uma cultura de violência, né, isso é histórico na nossa vida, nós mulheres velhas, mais ainda, e isso se naturalizou. Por exemplo, o esposo querer ter uma relação sexual na hora que eu não quero, e ele vem, e é porque ele quer, eu tenho que fazer. Isso é violência sexual, eu não posso, isso é estupro. Uma relação sexual forçada é estupro. Não interessa se é no casamento, se é ter meu companheiro, meu namorado, não interessa. Se eu não quero ter uma relação sexual e a pessoa força essa relação, é estupro, é uma violência sexual, é um crime hediondo, gente. O estupro é um crime hediondo, né? Então, fora os abusos sexuais, que já não é a prática propriamente dita, não é o ato propriamente dito, mas tantas outras coisas, né, como passar a mão na pessoa, dizer piadinhas, fazer certas graças. Aquele caso, né, que eu contei ainda há pouco nos bastidores para você, o meu esposo, ele me obriga a assistir filmes pornô. E eu assisto constrangida, mas ele meio que me obrigou a assistir. Isso é abuso sexual. Isso é violência, né? É um abuso, sim, com toda certeza. Um assédio sexual. É tipificado como um assédio sexual. O que é o abuso sexual, professora? E agora nós podemos falar, né, nós esclarecemos alguns tipos de violência para você ficar ligado, né, e observar. De repente, você está sofrendo algum tipo de violência dessa, citada por nós, e nós vamos falar agora de ajudar o que fazer. Ok, infelizmente eu estou sofrendo esse tipo de violência. E o que eu devo fazer? Denunciar. Então vamos lá. Identificou? Vamos identificar e vamos encaminhar Identificou agora. A violência, a pessoa idosa se percebeu violentada, denuncie. A pessoa idosa está, digamos, com dificuldade de fazer essa denúncia. Um familiar, um vizinho, se prontifica a denunciar. Tira essa pessoa desse ciclo de violência. Não é humano, não é justo que uma pessoa idosa, aqui nessa fase da vida, ainda tenha que suportar esse tipo de situação que é a violência, seja ela qual for a violência. Professora Idete, eu tenho medo, eu não tenho coragem, mas mesmo assim eu quero denunciar. Qual é a dica que a gente pode dar? Diz que sim, não precisa Pronto. se identificar, né? Também nos conselhos não precisa se identificar. Se a gente for procurar os conselhos municipais, certamente não precisa se identificar, professora. Não é necessário. Se quiser se identificar, muito bem, mas se não quiser, não precisa. Por telefone, Denúncia então? anônima, por Anônima. telefone. Identifica na sua cidade os números de telefone, né, dos conselhos da sua cidade. Ou vai na sede, que normalmente tem uma casa dos conselhos, né, onde congregam os conselhos do município, os conselhos de direito, e fazer essa denúncia. Delegacia de polícia, gente.
É para isso, delegacia da mulher, que normalmente nem todo município tem a delegacia da pessoa idosa, infelizmente, né, não tem. Mas nós temos a delegacia da mulher, né, que pode e que acolhe, e se não tem delegacia da mulher, qualquer delegacia, qualquer autoridade policial tem o dever de acolher as denúncias. Maravilha. E ainda tem mais um caso, professor Ildete. Por exemplo, eu estou ouvindo, né, o ato ali acontecendo de uma violência física, por exemplo. Gente, é delegacia na hora, não tem nem o que pensar. Não, né? Porque tem casos, professora, que não dá, não podemos, digamos, ainda ir para os conselhos, para esses órgãos de direito, porque nós tem situações que tem que ser delegacia mesmo, não dá para uma pessoa que está sendo espancada, sendo violentada fisicamente, esperar ainda uma decisão de um conselho, de um fórum de direito, enfim, não dá. Ela precisa ser atendida pela autoridade policial imediatamente. Então, professora Ildete, eu gostaria que nós finalizássemos a nossa conversa agora com 2 recados. Eu vou dar o meu aqui, depois eu gostaria que você desse o seu. O meu recado para você é: escute mais o seu, primeiro da sua casa, o seu idoso, a sua idosa. Procure saber, tire 5 minutos do seu tempo diário. Pergunte a ele como é que ele está se sentindo, o que ele deseja. É importantíssimo. É importantíssimo. A nossa luta é para dar voz. Primeiro voz à pessoa idosa e depois vez. Sendo assim, você vai, com toda certeza, minimizar uma violência que você pode estar cometendo contra o seu idoso ou a sua pessoa idosa. E eu gostaria de dizer que as pessoas precisam ler mais o Estatuto da Pessoa Idosa. Por favor. Né? E toda pessoa que muitas vezes está fazendo suas brincadeiras de mau gosto, né, com a pessoa idosa, que procure compreender a partir de agora que isso chama-se violência, que a gente não pode ficar fazendo essas brincadeiras. Pessoa idosa, atente, não aceite, denuncie. Você familiar, muitas vezes vai ter que denunciar o teu irmão, a tua irmã, vai ter que denunciar o teu pai, ou até a tua mãe. Mas precisa denunciar, porque senão você também é cúmplice, você está sendo omisso, omissa, numa situação tão séria, que são os casos de violência. Não podemos nos omitir, professora. Muito obrigada, professora Ildete. É muito bom contar com a sua fala, com a sua presença, com a sua participação sempre, né? Eu que agradeço. E é isso, né? Continuamos nessa luta com o ativismo. Eu que agradeço. Muito obrigada. E 15 de junho não é dia de festa, é dia de denúncia, professora. Verdade. Nós não estamos aqui comemorando nada. Nada. É dia de denúncia, é dia de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. 15 de junho. Dia Nacional de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Gostou? Então vai lá no canal do SESC, se inscreve, compartilha, divulga, né? Assim você vai estar nos ajudando a trazer temas atuais sobre envelhecimento humano e compartilhando conhecimento e dividindo os nossos conhecimentos. Muito obrigada. Muito obrigada.